Convertei-vos, irmãos, é preciso. Crede todos no Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 11º domingo do tempo comum. E continuamos na escuta do Evangelho segundo Mateus. E hoje eu quero tomar 4 movimentos contidos no Evangelho para a nossa reflexão. O primeiro movimento é aquele que vê e que se enche de compaixão. O segundo movimento é a oração que interpela o Senhor da messe. O terceiro movimento é do Senhor que chama os seus primeiros discípulos. E o quarto movimento, o envio que o Senhor lhes dá, dando-lhes também o poder gratuito de agir em seu nome. Esta, em síntese, é a pedagogia do texto. E o Evangelho nos aponta já no início que Jesus viu as multidões e compadeceu-se delas. Aqui devemos tomar as 2 primeiras atitudes de Jesus: o ver e o compadecer. Como eu dizia para vocês no domingo passado, quando Jesus viu Mateus na coletoria de impostos, no Evangelho de hoje, vendo Jesus as multidões, este ver de Jesus não é apenas o ver exterior dos olhos, mas este ver diz respeito àquele ver divino que é capaz de conhecer
a interioridade da pessoa humana. E aqui reside o lugar por excelência onde nasce a vocação. Neste olhar misericordioso de Jesus para conosco, que conhece a nossa interioridade. E ali Jesus não estava olhando apenas para uma pessoa, como foi no evangelho de domingo passado, Mateus. O evangelho de hoje nos diz que Jesus, vendo as multidões, ou seja, era muita gente. Como aquela multidão estava cansada e abatida. E o tipo de ver de Jesus nos traz um ensinamento teológico muito profundo. É aquele que se compadece. Se vocês tomarem o evangelho no original, que é o grego, o compadecer designa um movimento, uma comoção que parte das suas entranhas, que parte das suas vísceras, ou seja, é um movimento interior tão profundo que nasce daquilo que está mais entranhado dentro de si. E em Mateus, o evangelho que nós estamos ouvindo ao longo deste ano, este movimento de compadecer é dado somente a Jesus, porque este movimento está imbuído da misericórdia divina que se compadece, que se move das entranhas diante das necessidades humanas. E o evangelho é muito lúcido e dialoga com a nossa realidade. Como que estavam aquelas multidões que Jesus vê e se compadece? Vai dizer o texto que as multidões estavam cansadas e abatidas. Vocês acham que estes dois atributos da multidão, cansadas e abatidas, têm a ver com a realidade que nós estamos vivendo? Ou está distante de nós? Será que hoje nós encontramos as pessoas cansadas e abatidas? Sim. Existe um livro muito interessante para quem gosta de ler, do Byung-Chul Han, que é um autor muito atual. Ele escreveu um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Talvez o cansaço e o abatimento sejam as duas características que mais dialogam com o nosso modo de ser e de viver. Nós estamos no ritmo da proatividade. Nós estamos no condicionamento tecnológico da comunicação e das redes sociais a todo momento. E que tipo de movimento interior esse ritmo vai causando em nós? Cansaço e abatimento. E isso está alcançando a todos, como diz os goianos, de mamando a caducando. Ontem eu tive um momento de formação com a pastoral vocacional da Arquidiocese, que trabalha diretamente com os jovens. E eu quis meditar com eles este evangelho, trazendo alguns dados da nossa realidade, que diz respeito aos jovens. No Brasil, na faixa etária de 10 a 19 anos, nós temos 20% da população juvenil, ou seja, dos jovens, com algum tipo de crise ou de transtorno mental, seja depressão, ansiedade, comportamento de autolesão, para nos dizer que o que o evangelho fala das multidões cansadas e abatidas também dialoga com a nossa realidade diante do nosso cansaço e do nosso abatimento.
Cada um deve se perguntar hoje, diante desse evangelho: qual é o meu cansaço? O que tem me abatido? Diante desta pergunta, o que fazer? Vamos ao texto? Tomemos aí os versículos 37, 38 e depois o versículo 1 do capítulo 10, seguindo aí no texto do evangelho. Encontraram? Vamos juntos. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus Chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Paremos aqui. Qual é a primeira atitude de Jesus diante das multidões cansadas e abatidas? A oração. Pedi ao Senhor da messe. Jesus era um excelente pedagogo. Ele usava sempre da linguagem simbólica, parabólica, para falar com as pessoas. Então, no início do texto, ele utiliza a linguagem figurativa das ovelhas. As multidões estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. E agora Jesus utiliza a linguagem da messe, da plantação, da lavoura. Uma linguagem que era muito comum no Antigo Testamento. Para o povo do Antigo Testamento, Israel era a grande lavoura de Deus, era a messe que Deus plantou neste mundo para comunicar a vida de Deus a todas as pessoas. Diante do nosso cansaço e do nosso abatimento, há uma indicação prática para a vida: a oração. E nós sempre temos como estratégia o seguinte recurso: padre, eu não tenho tempo para rezar. Já ouviram esse tipo de discurso? Graças a Deus aqui em Senador não acontece, mas em outros lugares, né, as pessoas costumam dizer: eu não tenho tempo para rezar. E aí devemos nos perguntar: quanto tempo nós gastamos com as outras coisas? Com o trabalho, com o entretenimento, com as redes sociais, com a televisão, e assim cada qual pode fazer a sua lista. Pedi ao Senhor da messe. A oração é a prioridade ontológica capaz de alcançar e transformar o nosso cansaço e o nosso abatimento. Se as ovelhas estavam cansadas e abatidas pela falta de pastores, a intercessão de Jesus ao Pai, dono da messe, faz com que Jesus constitua a primeira comunidade cristã, que é a comunidade dos 12. E aí vocês precisam se atentar: este número possui uma simbologia bíblica. Jesus não escolhe 12 por acaso. O número 12 diz respeito às 12 tribos de Jacó, que constituiu o povo do Antigo Testamento. E agora em Jesus, nós vamos ter a constituição de um novo povo, que estará alicerçado sob o fundamento dos 12 apóstolos. É muito bonito quando você chega na praça da Basílica de São Pedro em Roma. Lá existe uma colunata em formato de U, e quando você levanta os olhos, são 12 colunas, e em cada coluna você tem a imagem de cada um dos apóstolos, para dizer que a igreja de Jesus Cristo está edificada sobre os apóstolos, e que esta igreja é para alcançar todas as pessoas, mesmo nas suas realidades de cansaço e de abatimento. E qual é a primeira missão que Jesus dá aos apóstolos?
Em primeiro lugar, poder para expulsar os espíritos maus, e segundo, para curar todo tipo de enfermidade. O que isso tem a nos dizer? Aqui nós temos uma dupla missão. A missão que cuida do espírito e a missão que cuida do corpo físico. Combater os espíritos maus é uma missão espiritual. E curar todo tipo de doença é uma missão corporal. O que isso tem a nos ensinar? Que a graça na qual nós somos destinatários e que recebemos pela mediação da igreja, que é apostólica, cuida e olha para a pessoa humana na sua integralidade, na sua dimensão espiritual, mas também na sua dimensão corporal. E hoje nós encontramos a síndrome que a doença corporal, ela pode ser em decorrência, em consequência do que? Da doença espiritual. Porque o nosso corpo reverbera o que nós sentimos. E o Evangelho de hoje quer nos oferecer esse grande dom de uma ação compassiva, misericordiosa de Jesus para conosco, que seja capaz de alcançar o nosso espírito, mas que seja capaz também de alcançar o nosso corpo. Depois disso, o Evangelho nos apresenta os nomes dos 12 apóstolos. O que isso quer nos dizer? Quando uma pessoa é chamada pelo nome, nesse modo de chamar, se manifesta a pessoalidade e a individualidade, a identidade única e irrepetível de cada pessoa. Cada pessoa humana é uma obra-prima, irrepetível, única. Lembra quando nós meditávamos o Evangelho do Bom Pastor? E o texto dizia que Jesus conhece a voz das ovelhas e as ovelhas conhecem a sua voz. E eu dizia para vocês, a voz de cada pessoa é como a nossa digital, é única, é irrepetível, não tem voz que seja igual à do outro. E isso manifesta a nossa individualidade, a nossa inteireza. E ser chamada pelo nome significa ser chamada na sua integralidade. Eu gosto de dizer, quando trato desse evangelho, que cada pessoa é convidado a fazer esse exercício de agregar o seu nome na lista que hoje foi nos apresentada, para que você entenda que você também é destinatário, destinatária deste chamado do Senhor. Mas agora eu quero ir com vocês no final do texto, versículos 7 e 8, lá no finalzinho do texto. Vamos lá? Encontraram? Vamos ler juntos? Em vossos caminhos anunciai o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Então a missão prioritária de Jesus é que os discípulos anunciem o seu reino, o reino de Deus, que já está acontecendo no nosso meio através dele. A missão dos discípulos é continuidade da missão de Jesus, para dizer que toda pessoa humana é destinatária do reino de Deus, do reino dos céus. Uma boa notícia
para o início da sua semana. O reino já está aqui e já está acontecendo. No final do Evangelho, nós temos uma quádrupla tarefa que Jesus dá aos discípulos. Primeiro, curar os doentes. Segundo, ressuscitar os mortos. Terceiro, purificar os leprosos. Quarto, expulsar os demônios. O que estas 4 tarefas têm a nos dizer? Que elas resumem o catálogo das obras de Jesus que estão contidas no capítulo 8 e no capítulo 9 do Evangelho segundo Mateus. Os discípulos deveriam entender que eles são uma extensão da obra libertadora de Jesus em meio à humanidade. O mal já não terá mais na nossa vida a última palavra. Nem a doença, nem o demônio, nem a morte, nem a lepra. Em Jesus nós fomos constituídos como novas criaturas. E a última frase do Evangelho nos oferece um critério ético, que se torna muito importante também para as nossas relações no tempo presente. Qual foi a última frase do Evangelho? De graça recebestes, de graça deveis dar. Qual é o critério ético desta última frase? A gratuidade. E eu gostaria de provocá-los no encerramento desta homilia sobre a gratuidade. Nós, pelo modo como concebemos as relações e a vivência econômica, baseada no neoliberalismo que hoje rege a economia no mundo moderno, fomos criando um modo de nos relacionar com as coisas cuja base seja o interesse, o lucro, o que eu ganho em cima disso. E esta realidade, ela não se tornou apenas econômica, mas ela também se tornou relacional. Vamos dar um exemplo bem sutil e bem concreto. Às vezes em casa, o pai e a mãe estão realizando as tarefas domésticas. E tem lá a meninada em idade boa de colaborar com o pai e com a mãe, inclusive nos trabalhos domésticos. Aí a mãe chama uma vez, estou indo. Chama 2 vezes, não, agora estou no celular. Chama 3 vezes, não, agora estou na TV. E vai enrolando. Se a mãe fala assim, se você me ajudar, você vai ganhar aquela sandália que você me pediu. Se você fizer essa tarefa, você vai ganhar o tênis que você quer. A meninada deixa o celular, deixa a televisão e vai correndo fazer a tarefa. Qual é a base que está por detrás disso? O interesse. E se nós já estamos educando as crianças desde pequenas, condicionadas ao lucro que eu posso tirar diante do meu interesse, o que é que nós nos privamos? Do dom da gratuidade. Coisa tão bela, que inclusive nos realiza como seres de relação na nossa alteridade. O nosso modo de conceber a economia está interferindo no nosso modo de conceber as relações. Precisa ter motivação de interesse, precisa ter ganho, precisa ter lucro em cima de tudo e de todos. E o que esse ritmo desordenado está gerando em nós? Pessoas abatidas e cansadas. O que esse modo está gerando na nossa juventude? Uma juventude adoecida, mentalmente falando. E Jesus arremata o Evangelho de hoje
nos provocando a vivência desta nobre virtude. Tem coisa que é tão cara, que é tão valiosa, que é tão importante, e pela sua nobreza só pode ser dada se for de graça. Nós somos destinatários do reino de Deus. É algo tão nobre, tão valioso, tão importante, que ninguém poderia alcançar pelas suas próprias forças, que ninguém poderia comprar através dos seus bens materiais, mas só poderia ser dado pela via da gratuidade. Então nós vamos pedir a Jesus esta graça, de que nas nossas relações, no nosso trabalho, na vida em comunidade, no cotidiano da família, nós experimentemos esta realidade da graça que é gratuita. A missão cristã é essa, de levar a graça de Deus a toda pessoa humana, contra toda mercantilização do sagrado, porque de repente muitos são condicionados a comprar a graça através do seu dízimo, da campanha, da oferta disso e daquilo, né? Então nós devemos abrir o nosso coração para a gratuidade. A missão da igreja só é credível quando reproduz a lógica do dom, que é gratuito. Que neste 11º domingo do tempo comum, o Evangelho nos inspire na prática da gratuidade nas nossas relações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.